Bom dia, família! Feliz segunda-feira para vocês. Sejam bem-vindos a mais um devocional, mais uma manhã juntos, mais um comecinho de semana aí. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda junto conosco nessa nossa caminhada diária, onde a gente está focando, aprendendo, falando sobre as coisas de Deus e aplicando verdades de Deus à nossa vida. Nós estamos no meio de um período diferente para nós no devocional, onde nós estamos juntos como igreja, orando e jejuando durante 21 dias, orando e jejuando pela casa nova da PIB, a nossa casa nova, um imóvel que nós propusemos comprar. Estamos aguardando o processo jurídico, né, e crendo que Deus vai, de fato, concretizar esse nosso desejo, essa nossa proposta, e nós vamos receber, então, uma casa nova para que a gente possa estar expandindo o reino de Deus e aquilo que Deus está fazendo aqui no nosso meio. A partir de segunda-feira que vem, nós retornamos, então, termina 21 dias de oração, nós retornamos para o nosso devocional diário normal. Segunda-feira que vem retornamos com o pastor Isaías, vai ser minha folga, então o pastor Isaías vai estar nos dirigindo na segunda, eu volto na terça, e nós vamos estar iniciando o estudo do livro de Neemias. Gente, um dos meus livros prediletos do Antigo Testamento, provavelmente faremos uma série nele no ano que vem, e eu gostaria demais de convidar você a estar conosco para a gente continuar o nosso devocional diário, um capítulo por dia, a partir da semana que vem. Mas nessa semana nós continuamos então, os 21 dias vão até sábado. Hoje nós estamos no dia 16 dos nossos 21 dias de jejum e oração. 2 semanas já se passaram e nós estamos caminhando aí na direção do fim. Estamos já mais de 2/3 aí já passados desses nossos 21 dias. Espero que tenha sido bênção para você. Espero que você tenha conseguido, esteja conseguindo achar um tempo para você orar, um tempo para você jejuar. Quero te encorajar a você continuar firme e forte nesse propósito, nessa direção. Como igreja, nós estamos orando, pedindo que Deus faça aquilo que parece impossível, mas nós sabemos que para Deus é muito possível. Então seja bem-vindo hoje ao dia 16 dos nossos 21 dias de jejum e de oração. Se você não sabia disso, é importante frisar para você que nós temos o devocional de hoje disponível para você no Instagram da PIB. Tá aqui, ó, tá aqui todas as manhãs, postado no grupo de notificações. E se você não está no grupo de notificações, no grupo no Instagram da PIB está postado aqui, segunda-feira, dia 25 de abril, está ali o nosso texto. Você pode acompanhar junto comigo para você poder pegar o fio da meada aí. E eu vou estar postando aqui também, vou estar projetando aqui na sua tela também para você poder ler junto comigo e você poder acompanhar juntos, tá bom? Quero dar um bom dia para todos que estão aí com a gente, sejam bem-vindos. E quero também dizer que eu não estou com vocês ao vivo, essa mensagem foi previamente gravada, porque segunda-feira é minha folga, mas durante esses 21 dias eu tenho tomado essa decisão de estar com vocês, inclusive nas segundas-feiras, quando normalmente eu peço que outras pessoas liderem para mim, só para a gente poder estar junto durante esse tempo de 21 dias, e aí, a partir da semana que vem, voltamos, né, o nosso cronograma normal. Mas desde ontem, gente, nós estivemos lendo um texto de Ageu. Desde ontem, então desde domingo, dia 24, e até sexta-feira, nós vamos ler um texto de Ageu, capítulo 2, dos versículos 4 a 9. Esse texto é o mesmo texto que aparece no seu cartão de compromisso aqui, esse texto que vai ficar com você, né? O cartão de compromisso, ele é feito para você dividir ele. Então você entrega essa porção aqui no domingo que vem, nós vamos falar mais sobre isso, e essa porção fica com você, seu compromisso e o texto que a gente tem frisado. Por que desse texto? Por que a gente está falando tanto desse texto? Por que a gente vai estudar versículo a versículo esse texto essa semana? Porque esse texto, essa palavra de Ageu capítulo 2, nós recebemos essa palavra como uma palavra profética sobre a nossa igreja. Deixa eu explicar o que eu estou falando. Existem momentos na nossa vida e toda a Bíblia é a palavra de Deus, não há dúvida, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas existem momentos que Deus nos entrega um texto bíblico, uma porção
que é aquilo que a gente chama de palavra rema, uma palavra para agora, para esse momento, a palavra aplicada de Deus para a nossa situação. Sabe aquele momento que você fala, cara, eu precisava ouvir isso, né? É quando Deus pega a sua palavra, e toda a palavra de Deus é boa, e Ele aplica a uma situação da nossa vida. E nós precisamos aprender que quando a gente recebe isso, a gente precisa se agarrar nessa palavra. É uma âncora para nós, é um texto, né, profético para nós. E nós recebemos essa palavra de Ageu em um momento onde a nossa casa nova que a gente tinha planejado não tinha dado certo, nós tivemos uma surpresa, e no meio desse turbilhão de surpresas, essa palavra nos veio como uma palavra profética. E nós então nos agarramos nessa palavra e entendemos que essa palavra é uma declaração de Deus sobre a nossa igreja, é uma declaração de Deus sobre a nossa igreja, e nós estamos então nos apoiando em cima dessa palavra, crendo nessa palavra, vivendo essa palavra, estamos vendo essa palavra se cumprir. Nós vamos falar mais sobre isso nessa semana durante o nosso estudo, mas é por isso que nós estamos aqui em Ageu capítulo 2, dos versículos 4 a 9, porque cremos que é uma palavra de Deus profética para a nossa igreja a respeito dessa casa nova. E se você perdeu, ontem, no domingo, nós começamos com Ageu capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte, eu não vou projetar para vocês, mas eu quero ler para vocês, diz assim: Coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, coragem e ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esse foi o primeiro versículo, o versículo de ontem. Hoje eu quero ler com você o versículo 5. Vamos ver junto aí. Vai aparecer aqui também no seu telão para você poder ler junto comigo. Olha o que diz. Essa é... No seu telão não, né? Na tela do seu celular. Essa é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês. Portanto, Ageu capítulo 2, versículo 5 diz, não tenham medo. Não tenham medo. Muita coisa aqui nesse versículo e um princípio importante que a gente precisa entender. O que esse versículo, o que eu quero que você extraia desse versículo hoje, e nós vamos falar e desenvolver isso bastante. Gente, a nossa fé, ela sofre de um problema muito sério. A nossa fé sofre de amnésia. Você sabia disso? A sua fé, a minha fé, se você é um ser humano normal como eu sou, a nossa fé, ela sofre de amnésia. Nós esquecemos muito rapidamente aquilo que Deus fez no passado, nós esquecemos da fidelidade de Deus. Quando a gente encara um gigante, um problema, uma situação inusitada, a gente acaba sofrendo de uma amnésia na nossa fé. E esse versículo, ele exatamente ataca essa amnésia e nos faz lembrar algumas coisas. É o que diz o nosso texto de hoje, que eu quero ler junto contigo, o texto do devocional. Vamos juntos ler esse texto? Diz assim: às vezes, quando encaramos situações inusitadas, precisamos lembrar da fidelidade de Deus no passado. Olha só, tá lembrando do passado por causa da nossa amnésia. E da sua presença conosco no presente. Então tem duas questões aqui. Precisamos lembrar da fidelidade no passado e precisamos lembrar que, cara, assim como ele esteve no passado, ele está comigo hoje. Precisamos lembrar disso para lutar contra essa amnésia de fé que a gente sofre aí. Olha o que ele vai continuar dizendo. É o que ocorre nesse versículo. Deus começa pelo passado, lembrando que ele era o Deus que tirou eles do Egito. Gente, vamos falar, tirar do Egito, uma coisa que parecia impossível. O povo de Israel escravizado por mais de 400 anos, não é 400 dias, não é 400 horas, 400 anos no Egito, tendo que ir para a Terra Prometida, atravessando um deserto onde não tinha água, onde não tinha comida. Cara, pensa numa situação impossível, era a situação da libertação do Egito. Mas Deus fez. E Deus está lembrando eles aqui. Cara, eu tirei vocês do Egito. E que no presente ele havia feito uma aliança com o seu povo.
Então ele passa a falar com eles do presente. Olha o que ele diz. O meu espírito está entre vocês. Isso é presente. Meu espírito está entre vocês. Cara, eu tirei vocês do Egito. Fiz uma aliança passado. Meu espírito está com vocês no presente. E aí, o que ele está deixando entendido aqui? Ou seja, ao olharem para o seu futuro, ao olharem para as incertezas que vêm com o nosso futuro, lembrem-se da minha fidelidade e do meu poder no passado, e que eu estou contigo no presente. Portanto, o versículo termina com isso. Não tenham medo. Não tenham medo. Ele então faz um tour, ele faz um lembrete aí do passado para que o povo pudesse encarar a sua nova situação, o seu novo desafio, sem medo. O que era o desafio desse texto de Ageu capítulo 2? O povo estava reconstruindo o templo em Jerusalém. E havia dificuldades, havia uma escassez, a situação não era muito positiva. Eles queriam muito reconstruir, mas havia uma batalha, havia uma luta, não era uma coisa fácil. E Deus aqui os lembra, cara, eu tirei vocês do Egito, eu fiz uma aliança com vocês, eu estou com vocês, o meu espírito está entre vocês, não tenham medo, assim como eu fui presente no passado, assim como eu estive presente, estou presente com vocês, eu vou ajudar vocês a continuarem. E ele então impulsiona o seu povo, lembrando eles do passado, lembrando eles da fidelidade de Deus. Por quê? Porque a nossa fé, ela sofre de amnésia. A nossa fé sofre de amnésia e a gente precisa lembrar da fidelidade de Deus. Isso se aplica a mim e a você hoje. Cara, a nossa fé, às vezes a gente se esquece daquilo que Deus tem feito no nosso passado. A gente esquece da fidelidade de Deus no passado e no presente. A gente esquece que Deus está conosco hoje, que eu posso enfrentar o meu futuro sem medo. Eu acho que é por causa dessa amnésia que a gente sofre que no Antigo Testamento Deus institui aquelas festas, né? Talvez você tenha lido o seu Antigo Testamento e nós vamos estudar, né? Vamos começar a ler a partir de Neemias na semana que vem o Antigo Testamento, um capítulo por dia, vamos aprender muita coisa, mas você vai ver no Antigo Testamento Deus instituindo festas, as famosas festas judaicas, né? Tem a festa da Páscoa, tem várias festas que são celebradas durante o ano, se não me engano são 7. E festas onde literalmente, por exemplo, tinha festa onde o povo saía das suas casas, construía tendas em Jerusalém e ia morar no barraco, lá na tenda, para lembrar quando eles saíram, né, das suas casas e foram libertos do Egito. Eles comem ainda o pão sem fermento, para lembrar que eles levaram pão sem fermento saindo do Egito, que não teve tempo de fermentar. Tudo isso para lembrá-los da história do passado e dar a eles, então, essa identidade, essa consciência da presença de Deus. Eu acho que Deus instituiu essas festas no Antigo Testamento, tenho certeza que Deus instituiu essas festas no Antigo Testamento para lembrar o seu povo de como Deus tem sido fiel. Deus instituiu essas festas para que anualmente eles celebrassem, lembrassem disso e pudessem não perder essa história, né, esse histórico de Deus no passado. Por isso ainda que a gente celebra a ceia uma vez por mês, né, para lembrar, cara, da cruz de Jesus, do sangue de Jesus, daquilo que é fundamental para a nossa fé. Nós precisamos lembrar. E tem tanto simbolismo no Antigo Testamento que é gerado justamente para a gente lembrar. Nós vamos, inclusive, abrindo um parênteses aqui, estar estudando em junho e julho desse ano, a próxima série, depois dos nomes de Deus, junho e julho, nós vamos estudar sobre o tabernáculo de Deus. O tabernáculo, que era aquele lugar antes do templo, antes de ter um templo fixo em Jerusalém, tinha um tabernáculo que era móvel enquanto o povo estava atravessando o deserto do Egito. E esse tabernáculo era cheio de simbolismos, cara, tinha várias coisas bem específicas que Deus mandou construir. Ó, faça assim, dessa cor, desse tamanho, com esse desenho, desse jeito. E tinha todo um simbolismo ali. E cada item do tabernáculo simboliza alguma coisa para nosso relacionamento com Deus.
O tabernáculo era o lugar que você vinha para encontrar com Deus, para orar a Deus, para adorar a Deus, para ter o seu encontro com Deus. E cada símbolo do tabernáculo tem um simbolismo muito forte para nós ainda hoje. Nós vamos estudar cada semana um símbolo do tabernáculo e vamos aplicar a nossa vida. E eu creio que Deus vai nos ensinar muita coisa a partir dessa série também. Mas esse texto que nós lemos hoje, ele fala de aliança. Olha o que Deus diz de novo no versículo conosco. Essa é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito, ele diz. Deus está lembrando eles aqui muitos anos depois. Ei, eu fiz uma aliança com vocês. E o que você precisa entender? Por que importa uma aliança que Deus fez lá no Egito com, cara, nossa, tantos anos antes? É que, gente, aliança, no contexto bíblico, é uma coisa irrevogável. Por isso que Deus está falando, ei, eu fiz uma aliança com vocês lá no Egito, lá no passado, com o teu tataravô lá, muitos anos atrás. Você nem estava lá, você nem pôde. Mas eu fiz uma aliança. E o que isso importa? O que isso tem a ver comigo hoje? É que a aliança de Deus com o seu povo é irrevogável. Eu quero que você ouça uma coisa aqui para a sua vida hoje. Ei, Deus tem uma aliança irrevogável contigo. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como é que está a tua segunda-feira, eu não sei como é que você acordou hoje, disposto ou não disposto, feliz ou triste. Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, Deus tem uma aliança irrevogável de amor contigo. E eu não sei o que está se passando na sua vida, mas independentemente daquilo que esteja se passando na sua vida, você precisa ouvir isso hoje. Deus tem uma aliança irrevogável contigo. Por isso que Paulo diz, nada pode nos separar do amor de Cristo. Não há tribulação, não há nada que pode nos separar, nem coisa no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nada, cara, nem tribulação, nem angústia, nem dor, nem fome, nem principados e nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por quê? Porque a aliança de Deus para comigo é irrevogável. É irrevogável. E é isso que Deus está dizendo para eles. Ei, eu fiz uma aliança com vocês. Essa é a aliança que eu fiz com vocês lá a partir do Egito. Eu fiz com vocês uma aliança. O meu Espírito está entre vocês. Portanto, não tenham medo. Vamos aplicar isso à igreja de Jesus. Nós estamos falando sobre a nossa casa nova. Nós estamos falando sobre aquilo que Deus tem para nós como igreja. Estamos fazendo o nosso devocional em cima de uma palavra profética que nós cremos que é para nós, para PIB. Cara, eu tenho uma aliança com vocês, PIB. Não tenham medo, eu tenho uma aliança eterna com vocês. E Deus tem mesmo uma aliança com a sua igreja. Jesus falou. Ele falou, eu vou construir a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Queridos, Jesus é o dono da igreja. O pastor André não é dono da PIB. Jesus é o dono da igreja. Jesus é o dono. E ele disse, eu vou construir a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe uma aliança de amor e de compromisso de Jesus para com a sua igreja. E nós somos recipientes dessa aliança. Nós podemos crer nessa aliança para o nosso futuro. Não somente por um prédio, o prédio é uma ferramenta, mas Jesus, nós não precisamos de um prédio, cara. Se a gente um dia não tiver um prédio, se a gente precisar mudar de prédio, se um dia aquele prédio não existir mais, nós continuamos sendo igreja, Jesus continua nos construindo, nós continuamos sendo igreja de Jesus, Ele está construindo isso em mim e em você. E Ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam. E eu quero declarar em nome de Jesus que nada que se levante contrário sobre a igreja de Jesus, sobre aquilo que... Não prédio, gente. Prédio não é a igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. Nada vai se levantar contrário. Nada que se levante contrário pode prevalecer. Porque Jesus tem uma aliança com a sua igreja. Se você faz parte dessa igreja de Jesus, você faz parte, você tem essa aliança sobre a sua vida. Eu tenho essa aliança sobre a minha vida. Então, Deus tem uma aliança comigo. Deus tem uma aliança contigo. E por isso nós podemos dizer, conforme o texto, não tenham medo do seu futuro, não tenham medo daquilo que você não controla, não tenha medo daquilo que virá no futuro, porque Deus tem uma aliança irrevogável conosco. Eu quero te perguntar hoje, o que você talvez está temendo hoje? Quais são os medos que te assolam hoje?
Eu tenho uma frase, várias variações dessa frase, mas a frase vai mais ou menos assim, que 90% daquilo que a gente se preocupa hoje, daqui a um ano a gente não vai nem lembrar que a gente estava preocupado, né? O que você está preocupado hoje? O que está te preocupando? O que está tirando teu sono? O que você está com medo, talvez amedrontado hoje? Eu quero te lembrar hoje que Deus tem uma aliança contigo. E eu quero te lembrar que essa aliança está no presente. Mas eu quero te lembrar também de tudo aquilo que Deus fez no passado. Eu quero te convidar agora, aí onde você está, a você parar por alguns instantes e você se lembrar da fidelidade de Deus. Para lembrar um pouquinho da fidelidade de Deus. Ontem, durante a minha ida para a igreja, no culto da manhã, no primeiro culto clássico, eu fui para o culto lembrando da fidelidade de Deus. Claro que orando pela casa nova, mas ao mesmo tempo que eu estava orando pela casa nova, eu falei, gente, eu preciso agradecer, porque, na verdade, Deus já nos deu a casa que a gente tem hoje, que a gente tá pequena demais, mas, cara, Deus nos deu aquela casa. Há 15 anos atrás, aquela casa estava à venda, não tinha igreja, estava à venda, com placa de vende-se na frente. Alguns irmãos se reuniram, não deixaram que a venda acontecesse, levantaram aquela casa. Quando eu cheguei, já estava funcionando. Nós ampliamos aquela casa 3 vezes, gente. Somente desde que eu cheguei, 3 vezes nós ampliamos aquela casa. Além de tudo aquilo que Deus nos deu de crescimento de pessoas que têm vindo, de recursos, de líderes, eu estava agradecendo, Deus, obrigado pela casa que nós temos. Obrigado, Deus, por cada líder que nós temos. Obrigado, Deus, pelos ministérios que têm surgido, que não existiam 3 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, mas surgiram. Obrigado por cada pessoa que faz parte da igreja. Obrigado pelos recursos financeiros. Obrigado, Deus, que hoje nós estamos sonhando com uma casa maior. Glória a Deus por isso. Eu quero te desafiar aí a você pensar o que Deus tem te dado, hein? O que Deus tem te dado? Para lembrar, não somente lembrar dos desafios que ainda estão pela frente, aquilo que te causa medo, mas pare agora para pensar aonde que Deus tem sido fiel na sua vida, hein? Qual é o Egito do qual Deus te tirou? Qual era aquela situação complicada que você foi liberto dela? Eu quero te desafiar a você lembrar isso hoje, a você tratar essa amnésia da sua fé, voltando atrás, dizendo, olha, Deus já foi fiel aqui, Deus foi fiel lá, Deus cumpriu isso, Deus continua presente comigo, Ele tem uma aliança irrevogável comigo, portanto, eu não terei medo daquilo que virá no meu futuro. De verdade, tire um tempo para pensar, tire um tempo para anotar, tire um tempo hoje para agradecer, se for necessário, de voz alta, aquilo que Deus tem feito na sua vida. E você vai ver a sua fé começando a surgir, a sua fé começando a voltar, você conseguindo lutar as suas batalhas com essas armas. Nós falamos sobre isso no sermão de ontem, né? Nós olhamos o Salmo 23, se você não pegou o sermão, cara, vai lá e assiste, tá aqui no canal, é o vídeo anterior, vai lá assistir hoje. Nós falamos que às vezes nós precisamos usar a palavra de Deus, precisamos usar a verdade de Deus como armas. Nós falamos sobre o Salmo 23, cara, se o Senhor é o meu pastor, então de nada eu vou ter falta, ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque Deus está comigo, e a gente precisa usar às vezes essas verdades, essas realidades como armas para lutarmos as nossas guerras. E eu quero incentivar você hoje a você lutar a sua guerra, a você continuar firme com a sua fé, lembrando da fidelidade de Deus no seu passado, lembrando que Ele tem uma aliança irrevogável contigo e lutando a sua guerra com essas verdades como armas poderosas de Deus no mundo espiritual, para você permanecer, para você ficar em frente. Eu quero te dizer hoje, meu irmão, minha irmã, não tenha medo, em nome de Jesus, Ele está conosco. Hoje nós vamos orar pelos nossos pedidos, nós vamos orar também hoje pelo leiloeiro, está aqui o nosso foco, nós estamos orando por ele, todo o processo jurídico, ele já foi para o juiz, já está com alguns credores, nós vamos orar pelos credores ainda essa semana, ele depois volta para o leiloeiro e é marcado então mais um processo que envolve o leiloeiro, então nós vamos continuar orando pelo leiloeiro até que esse processo se encerre, nós vamos continuar orando por esses mesmos pedidos que já temos orado durante a
semanas aí. Então, quero te incentivar a você orar junto comigo, quero te incentivar a você pausar aí por alguns instantes. Nós vamos encerrar a nossa live hoje orando pela nossa igreja, por esses 21 dias, pela nossa casa nova, pelo leiloeiro. E se você tem um pedido de oração, coloca aí no chat também. Eu, como falei no início, não estou ao vivo com vocês, foi previamente gravada essa mensagem, porque segunda é minha folga, mas se você colocar aí no chat, os seus irmãos podem orar por você. Então coloque aí, né? E os irmãos que estiverem aí no chat ao vivo, orem também uns pelos outros nesse sentido, ok? Vamos lá? Vamos orar então e já encerramos a nossa live de hoje. Pai, nós te agradecemos por essa palavra de Deus hoje sobre as nossas vidas. Não somente essa palavra hoje que eu trouxe, mas essa palavra de Ageu que o Senhor nos deu como igreja. Nós caminhamos essa semana, Deus, em cima dessa palavra, Deus, em fé, trazendo de volta, Deus, à memória tudo aquilo que o Senhor tem feito no passado. Obrigado por tua fidelidade no presente, no passado. Obrigado por tua aliança conosco no presente. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor vai fazer. Nós declaramos hoje que não temos medo, pelo contrário, caminhamos, prosseguimos em fé, crendo que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio. Deus, nós oramos hoje pelo leiloeiro, Deus, que tem já olhado uma parte do nosso processo e que vai olhar novamente. Pai, abençoamos a vida dele em nome de Jesus. Abençoamos cada pessoa que vai ter contato com a nossa documentação, Pai, e oramos em nome de Jesus, pedindo para que toda decisão seja célere e seja favorável. Célere e favorável, Pai, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado na nossa cidade, para que o teu reino venha e a tua vontade seja feita aqui em São Francisco e na região, como ela é feita no céu. Essa é a nossa oração hoje, Deus, e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe vocês aí. Obrigado por sua companhia. Amanhã estamos de volta com mais um versículo, mais um estudo em cima dessa palavra de Ageu e eu aguardo vocês. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.